Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco o senhor Milton Felipelli. Tudo bem aí, seu Milton? Muito obrigado, estou bem, já disposto, contente aqui estar ao seu lado e também dos nossos técnicos para a realização de mais um programa. Esse programa tem o condom de conversar sobre o Espiritismo na sua expressão mais simples, porque as perguntas que nos fazem os nossos ouvintes ou espectadores são relacionadas com o seu interesse, sua vontade de estudar a nossa doutrina. E, por esse fato, isso só nos traz muita alegria e satisfação. Não vai desejar que os bons espíritos... E aproveitando a oportunidade, pela sua boa lembrança, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Tem que falar, senão depois você esquece, né? No início, depois pode não dormir. Essa é uma aspiração que nós trazemos desde o projeto do nosso programa, e que eu sei que várias pessoas gostam, apreciam e esperam esse momento. Claro que sim. Esse momento. Claro Essa é uma sim. emissão do nosso pensamento. É isso aí. Ô, seu Milton, vamos aqui atender mais uma questão bastante interessante que nos foi encaminhada. Então diz assim: o que são os espíritos para o espiritismo? Como eles foram criados? Jesus já é um espírito perfeito ou foi criado, já é um espírito perfeito ou foi criado perfeito por Deus? Então essa é a impressão que nós temos é de que quem elaborou a pergunta já estava fazendo reflexões. E certamente, se a necessidade for arrematar, amarrar pensamentos de reflexão sobre a matéria, então nós poderemos atender, sim, podemos conversar a respeito. Esse assunto ligado com espíritos, ao início da conversa tem que ser assim: o espiritismo não é criador dos espíritos. A palavra já existia. Allan Kardec fez o aproveitamento da palavra para depois, inclusive, poder falar da doutrina. Ele criou a palavra espiritismo para, assim, de pronto, já quase que afirmar que o objetivo do Espiritismo é a análise, a verificação, é o acompanhamento das ideias filosóficas sobre os espíritos e da sua destinação. Então, esse é o primeiro acomodamento que nós podemos fazer no pensamento filosófico. Então, se a pessoa quer saber o que são os espíritos para o Espiritismo, aí nós vamos nos reportar ao que o Coelho estava agora mesmo procurando aqui no Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta por Allan Kardec feita a propósito, é a de número 23, é isso? Isso mesmo. Então nós vamos ouvir, e eu quero preparar o pensamento de quem está nos ouvindo e está nos vendo para o seguinte: essa pergunta é feita no singular. Acompanhem, porque nós vamos ter que abordar o assunto também no plural. Lembrando, como o Milton mencionou, que, a bem da verdade, o Espiritismo não criou absolutamente nada, só estudou os fatos, né? Com o auxílio dos espíritos superiores, Kardec estudou essas questões todas que ele aborda, mas todos esses fatos já existiam. Os espíritos já existiam, sempre existiram, né? Foram criados por Deus em algum momento, que a gente vai falar aqui, mas muito antes do Espiritismo existir. Então, curiosamente, Allan Kardec utilizou-se de uma metodologia. Ele foi um educador, um professor, e como tal tem sempre uma metodologia para estudar e aprender e para ensinar.
A curiosidade que eu quero mencionar é apenas a título de curiosidade. É que Allan Kardec utilizou-se de uma metodologia que o professor alemão da Universidade de Berlim, Frederico Hegel, ou Hegel, como quiserem, com H, ele criou essa metodologia e a propósito, Kardec usou do método dialético para fazer as perguntas e opor algumas respostas também em oposição ao pensamento dos espíritos. Então é um pensamento dialético que Kardec desenvolveu dentro dessa metodologia para que surgisse uma... Sabe por que eu estou falando isso? Você falou bem, o Espiritismo não criou nada. Allan Kardec nem o método criou para poder discutir, né, com os espíritos. Olha que interessante. Ele fez um aproveitamento dessa metodologia para surtir o efeito desejável, que é o efeito em que o resultado é sempre o raciocínio, a lógica, a razão, agindo sobre o homem para que o homem possa usá-los a seu proveito, que é a cultura espiritual. E lembrando também que não foi só a um espírito que Kardec perguntou. Por isso, né, que eu falei do método. Então, Kardec perguntou a diversos espíritos, então, para não ter erro. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, depois quem quiser entender um pouco melhor isso, leia lá sobre o controle universal, não é isso? Da isso informação mesmo, dos dos ensinamentos. espíritos. Isso. Então, vamos lá. Aí, Kardec pergunta para os espíritos, o que é o espírito? E a resposta é, o princípio inteligente do universo. E qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito como a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. Veja que interessante, né? Por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então a gente pode imaginar muitas vezes, né, que o espírito, a gente não tem uma definição, a gente não vê, não tem como mensurar, então a gente acha que não é nada, né? Então, vencida aquela etapa das perguntas que Allan Kardec fez sobre Deus, o Criador, para ele já não tinha mais nenhuma sombra de dúvida de que Deus era Criador e que, aí ele vai escrever o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, e que o Criador criou o Espírito e a matéria. Como essa observação chegou assim, nua e crua para Kardec, ele vai fazer a pergunta no singular. Ele vai dizer, então tá bom, criou o Espírito e a matéria. Então, por favor, me explique então o que é o Espírito agora, que eu quero entender direitinho. E eles, essa pergunta não é respondida, assim eu compreendo, por espíritos religiosos. Essa pergunta é respondida por espíritos filósofos, né? Porque eles começam dizendo que o espírito é o ser. O que é o espírito? Então ele quis saber, então tá bom, já que falaram que Deus criou, então me explique o que é o espírito. Então ele responde que é o quê? É o princípio inteligente do universo. Por que é que os espíritos responderam dessa forma para Allan Kardec? Porque nessa elaboração de ideias, não é contenda, não existe choque, é só elaboração de ideias, espírito e a matéria. Então, filosoficamente, o espírito vai agir sobre a matéria, fazer experiências com a matéria e extrair dessas experiências conhecimentos. Essa é a proposta no campo da imaginação filosófica. Ora, para que o espírito haja sobre a matéria, é necessário que ele tenha um atributo que é essencial, que é o da inteligência. Isso. Então, o espírito é o ser inteligente, princípio inteligente do universo. Muito bem, por que eu estou mencionando isso? Embora pareça um pouco complexo, mas não é, se vocês continuarem desenvolvendo as ideias, o espírito, para ele realizar experiências, ele precisa ter atributos que sejam essenciais para a sua evolução. Já aprendemos isso, sabemos superar isso. É o princípio inteligente
do universo, porque é o espírito que vai mudar, dar forma à matéria. Porque, inapropriadamente, nós ainda usamos essa expressão e não tem importância alguma usar. Não tem nenhuma importância que Deus é criador de tudo. Então a gente fica imaginando que Deus criou os astros, as estrelas no universo, mas isso é obra do Espírito, do ser inteligente. Porque ele é princípio inteligente do universo. É ele que vai criar o universo. Eu sei que eu falei uma coisa que vai horrorizar muita gente, mas não tem importância. É o Espírito que vai dar forma à matéria que nós vemos. Ainda nós não temos ideia como isso se dá. Não tem importância. Ainda temos tempo para pensar bastante sobre essa matéria. Mas essa pergunta, essa resposta, ela é, do ponto de vista da filosofia, é super inteligente, essa resposta. Está acima da nossa possibilidade de entendimento. Então, e tem uma coisa que é extremamente importante, acho eu também nisso, que o espírito é o ser inteligente do universo. Deus criou espírito e matéria, certo? Logo, matéria não pensa. Não, o espírito é que tem atributos essenciais. Pois é, o corpo é espírito ou matéria? O corpo é matéria. Então o corpo não pensa. Não pensa, nem o cérebro não pensa. Nem o cérebro não pensa. Então, quando a gente faz esse comentário, às vezes algumas pessoas ficam meio... Não, os materialistas realmente se assustam. Mas tem espírita que se assusta com isso ainda, lamentavelmente. Porque né? ainda é materialista. Ah, entendi. Ainda pensa como materialista. Tá, então nós somos espírito, né? E o espírito é que pensa. Matéria não pensa. Nem perispírito pensa. Também é matéria. Perispírito é matéria. Então é o espírito que pensa. O resto todo... A gente tem que perguntar, se pensar, perispírito pensa, ele é espírito ou matéria? A resposta que a gente pode dar, embora seja assustadora, é isso. De espiritual, só existe o espírito. Fora disso? Não existe reunião espiritual, mesa espiritual, doutrina espiritual. Esses adjetivos não combinam com a reflexão filosófica. De espiritual só existe o espírito. Tudo que não for espírito é material. Muito bom. Vamos em frente? Vamos lá. A seguinte, podemos falar da outra pergunta? Porque agora nós vamos fazer uma conjugação e eu penso que a pessoa que... Estou respondendo para a pessoa que perguntou. Depois a gente tem que fazer uma análise aqui, né? Várias pessoas vão ficar também satisfeitas com a contribuição, porque vão passar a entender algumas coisas que antes entendiam de maneira diferente. Tá, então na pergunta 76, qual é a definição, que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota, aqui diz, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Do ponto de vista da filosofia, nós temos que ir acompanhando esse raciocínio passo a passo, devagarinho, para poder ter um entendimento a maior, não é? Entendimento para nós começarmos a entender, até cada um fazer a sua reflexão e elaborar um pensamento que possa perceber a mecânica, como tudo é criado, como é feito, né? Do ponto de vista da filosofia, o que relaciona o espírito com a matéria são leis que fazem parte da criação. Leis criadas por Deus, leis criadas pelo Criador, leis divinas. Divinas porque estão relacionadas com Deus. Então, entre o espírito e a matéria, e se quiserem, entre os espíritos e a matéria, o elemento material, existem as leis de Deus, que são também soberanas, porque justapostas para atender à finalidade principal, que é permitir que o espírito
na sua individualização, faça experiências e extraia conhecimento. Para evoluir. O resultado disso leva o espírito para frente. Então nós chamamos a palavra evoluir porque essa palavra Kardec nem utilizou. Ele usa uma expressão muito apropriada que é a progressão dos Lei espíritos. de progresso, né? Que é a progresso espiritual. Então, mas vamos só aqui, Milton. Então a pergunta é assim, o que são os espíritos para o espiritismo? Como eles foram criados? Bom, então, primeiramente, pensar sempre de que espíritos são seres criados por Deus. Primeiro ponto. Se isso ficar configurado de que o espírito é uma criação, porque existe espírito bom, espírito mau, que nós aqui criamos essas ideias, adjetivamos assim, aqueles neutros. Então, Kardec, para poder atender a esta necessidade, olha, a pergunta da 23 a 76 ainda não chegou na pergunta número 100, porque Kardec vai fechar esse assunto elaborando uma escala, que ele chamou escala espírita, né? Ou espiritual, como queiram, e para poder fazer uma ordem classificatória dos espíritos. A pergunta seguinte aí é se eles foram criados por Deus, não é isso? Não, como eles foram criados. Então, a resposta é assim, não sabemos. Ninguém sabe, né? Kardec não, mas Kardec tentou buscar a resposta para isso. Ele estava fazendo o desenvolvimento de uma ideia filosófica. Então ele realmente faz as perguntas pertinentes ao tema. Assim como um outro filósofo, que foi filósofo judeu chamado Spinoza, o Spinoza também faz essa estrutura de pensamento, que é Deus, a sua criação e tudo mais. Também segue esse caminho que os filósofos têm no pensamento para extrair conhecimentos satisfatórios. E os espíritos que ajudaram Allan Kardec na elaboração da nossa doutrina dizem claramente que sobre essa matéria eles nada podem dizer porque nada sabem. E alguém, do ponto de vista da reflexão, diz assim, está claro que a criatura jamais vai entrar no mérito do Criador, de como ele agiu, né? Então, o que nós podemos fazer? Podemos elaborar ideias, especulações, não tem mal nenhum, isso não dói, e é bom que até a pessoa pense no assunto. Faz um exercício. Faz um exercício, mas não, a resposta clara do Espiritismo é não sabemos como que os espíritos foram criados. E nem em lugar nenhum a gente vai ter essa informação. Não vai ter Só essa vai informação. ter coisas, especulações. Agora, essa parte, a última parte aqui, diz assim, Jesus é um espírito perfeito ou foi criado perfeito? Acho que ele quis dizer que se Jesus evoluiu ou já foi criado perfeito, né? É porque os 4 redatores que escreveram sobre a vida e a obra de Jesus de Nazaré realmente fizeram um trabalho bem nobre até, mas que deu margem para que as pessoas achassem que Jesus é algo maravilhoso, fora da... E não é dessa forma que nós vamos estudar Jesus. Jesus também é um espírito. Faz parte da criação. Faz parte da criação. Então, Jesus é criação e, portanto, de Deus. Como nós, ele teve início no seu desenvolvimento evolutivo. Simples e sem conhecimento. Conseguiu alcançar um volume tal de conhecimento que lhe permitia até agir sobre a matéria para a criação de mundos. Porque ele é o espírito superior. Jesus, para o espiritismo, é um espírito superior. Tem características de um espírito superior. Conhecimento da ciência, extensão da bondade e tudo mais. Segundo os espíritos, fez parte, inclusive, da criação do planeta. Mas isso é com toda certeza, né? Podemos falar isso. E Allan Kardec, examinando esse assunto de Jesus, ele diz o seguinte, Jesus, para nós, é o espírito mais
perfeito que surgiu sobre a Terra. Então, mas o fato, é importante que a gente pense também que o fato de ele ser o espírito mais perfeito que surgiu sobre a Terra não significa dizer que não há outros espíritos em condições... E nem imaginar que não existam superiores. Superiores, existe. né? Porque se ele está em evolução, mesmo que chegou num grau bem adiantado, que todos caminham para a perfeição absoluta, mas não vão chegar, porque a perfeição absoluta é só Deus. Mas que os espíritos, todos continuam ganhando conhecimento a todo momento. Muito bom. Então, isso é fato. Outra coisa importante é que às vezes algumas pessoas imaginam, né, eu acho importante, que Jesus é um espírito novo. A Terra foi criada há quantos milhões de anos? Realmente nós não podemos imaginar isso. Então, Jesus, naquela época, já era um espírito que fez parte da criação do planeta. Então, ele já era um espírito muito avançado. Então, não adianta a gente pensar que Jesus nasceu ontem, né? Começou a sua carreira recentemente, né? Porque ele já está muito além daquilo que a gente entende como conhecimento. Né? Resumindo, ele conhecia todas as ciências. Mas passou pelas nossas condições. Não, isso mesmo. Então, mas agora, para concluir esse resumo que eu quero criar, e agora, com certeza, sabe muito mais do que sabia anteriormente. Sim, quando esteve aqui como encarnado, né? Isso mesmo. Que veio aqui como missão, não isso foi... Mesmo. Ele encarnou, não reencarnou, isso né? Mesmo. Que existe uma diferença. Isso aí. Mesmo. Meu amigo Milton Felipe, chegamos ao final. Eu penso que nós demos atendimento aí a esta necessidade. Eu né? acho que sim. A eloquência da pergunta, fizemos aqui alguns comentários. Por favor, leia o Livro dos Espíritos a partir dessa questão, ou do capítulo 23, e vai seguindo... E o 76, né? A pergunta 76, que é a primeira de um capítulo também. Isso mesmo. Porque a gente precisa sempre perceber o seguinte, Kardec vai evoluindo na sua maneira de perguntar. Ele vai entendendo certas coisas e vai exigindo que novas respostas se apresentem para o que... Ele não tem ideia de publicação do Livro dos Espíritos. O que nós estamos falando aqui é que ele estava desenvolvendo um programa teórico baseado nas entrevistas que ele tinha com os espíritos através das médiuns lá de Paris. Muito bom, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecer a atenção generosa de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós precisamos da ajuda dos bons espíritos, como já falamos aqui muitas vezes. Só precisamos fazer a nossa parte. Porque se não fizermos, aí eles nos deixam de lado e os outros vêm e tomam conta. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.